Nós estamos no último bloco do Ciência e Fé. Estamos aqui com o Dr. Tasso Amós. Estamos falando de depressão. Esse é o último bloco para nós encerrarmos o programa de hoje. Dr. Tasso, e a seguinte frase? Você vai no psiquiatra, você está doido? Não. Ainda tem essa frase ainda? Ainda tem. Né? Infelizmente. Eles associam a psiquiatria à loucura porque realmente o médico psiquiatra é o mais capacitado para entender o indivíduo que perdeu o juízo da realidade, que é o que o leigo chama de louco. Mas certamente 90% a 95% das pessoas que nós atendemos são o que os psicanalistas classificam como neuróticos. Os ansiosos, deprimidos, os indivíduos normais que sofrem. Quer dizer, o psiquiatra ele não trata só do louco, nem só do deprimido, ele trata também do dependente. Trata dependente químico, hoje em dia é muito comum até se especializar, né, em dependência química. Né, trata-se crianças, né, existe um profissional que é o psiquiatra da infância e adolescência, né, que se capacitou ainda mais em entender crianças com hiperatividade, com autismo. Mais no infantil. Infância e adolescência. Assim como existe a psicologia infantil também existe. A psiquiatria. E trata de doença que a gente costuma separar mente de corpo, alma, espírito, mas na verdade mente, cérebro é mais um órgão do nosso corpo, né, e que pode adoecer, como a gente já falou no primeiro bloco. É psicossomático, né? O nosso corpo, ele tem que... É interessante, o nosso corpo ele tem que escapar de alguma maneira, né? E cada um tem ali o seu mecanismo, seu mecanismo de escape, né? Tem pessoas que têm problemas na coluna, tem pessoas que têm problemas até mais sérios, cancerígenos, e outros têm... A minha família tem um índice muito alto de depressão. Então, a gente já né, a família acaba entendendo mais e já prevenindo mais por causa de um índice alto. E até fácil de imaginar, pastor, por que o cérebro às vezes para de funcionar, ou funciona mal, vamos dizer assim. O sistema nervoso central, o cérebro, ou ele toma conhecimento de todas as funções do corpo, todos os sentidos do corpo, ou ele comanda todo o corpo. Então, assim, ele não preocupa só com ele. Talvez a gente possa pensar que esse dedo se preocupa com a mão. O cérebro ele dá conta de tudo e também dá conta do espaço. Ele é um órgão que interage com o órgão do outro, né? Ele está ligado no ambiente. Então, por isso que é difícil de não acreditar que esse órgão não adoeça. É óbvio que um dia alguma pessoa, boa parte das pessoas vai sofrer. Né? O cérebro é como se ele fosse... na verdade, ele comanda todo o corpo, né? Porque... E comanda a nossa interação com o ambiente. E né? Esse fato de nós não conhecermos muito o cérebro, isso é um mito ou existe? Realmente a gente conhece muito pouco do cérebro. Se congelar um cérebro e for analisá-lo, na verdade a gente está analisando nem 1%. Ele é um órgão que é elétrico, ele trabalha de maneira muito especial. Ele consome boa parte da glicose, do oxigênio do nosso corpo. Ele é tão pequenininho, mas um indivíduo que pensa muito, talvez 50% do consumo dele seja cerebral. Vamos dizer, o meu deve ser 80, então. Deve ser 80, muito intelectual, né? Eu leio e penso. E por que acaba caindo em mitos, em mitologias, vamos dizer assim? Já que não tem como analisar esse órgão que fica dentro de uma caixa preta, a gente começa a criar, né? Aí vem a fantasiar. Comigo aconteceu uma coisa interessante, eu estava falando para os meninos que tocam e cantam comigo, que o meu pai desistiu de mim. Quando ele viu que eu gostava era de ler, sou formado em história, né, de teologia, de filosofia, ele falou assim, não, esse menino não vai ter jeito de ser fazendeiro, não. Ele desistiu de mim. Mas é interessante que também é uma característica, né, dos grandes filósofos, quase todos eram deprimidos. Né? A Bíblia fala que no muito conhecimento há muito enfado, né? Muita tristeza. Nietzsche, né, um caso clássico. Se a gente refletir demais, ele tem um momento de loucura. Se você vê os escritos de Nietzsche, logicamente, eu não concordo com muita coisa com o que ele falou, mas a gente não pode negar a inteligência de Nietzsche. É um gênio das palavras. E era um doente grave, ele era o que o antigo chamava de PMD, psicótico maníaco depressivo. Ele enlouqueceu no final da vida. Ele enlouqueceu. E mesmo sem lucidez, conseguiu escrever um livro. Né? Um livro megalomaníaco, mas é um livro. Exatamente. A inteligência dele era tão forte.
me esclarece isso aí, doutor Tasso. Eu queria entrar isso no segundo programa, mas já vamos entrar aqui. Eu tenho essa teoria, mas você pode me corrigir. Muitas pessoas, inclusive muitos profetas, eles têm uma tendência a ter uma mente mais ela busca os mistérios, mas ao mesmo tempo também ela é mais sensível ao humor. Não a depressão em si, mas ao humor. Alterações do humor. A alterações de humor. Existe uma correlação nisso? O que a gente pode pensar, um indivíduo mais observador, mais crítico, mais analítico, às vezes a gente pode considerar que ele é mais ligado no ambiente. Então ele pode ser assim mais afetado, já que sobre ele se incidem mais informações. Né? E como o cérebro é quem trabalha com todas as informações, se ele não der conta, talvez ele adoeça, pensando nesse sentido, né? A busca, talvez, né? Ou talvez uma decepção. Ou talvez um indivíduo que já tivesse uma predisposição à tristeza, vamos dizer assim, à depressão. O deprimido, às vezes, fica mais... Ele rumina, talvez, desculpa a palavra, né? Mas ele fica meio que dando voltas no pensamento, mais reflexivo, mais pessimista, como a maioria dos filósofos. Então, às vezes, o filósofo é um deprimido que estudou, né? Talvez até ele estudou tentando compreender ele mesmo. Tentando se entender, né? O motivo de tanta dor. Assim como os psicólogos e psiquiatras estão tentando se entender. Mais ou menos, né? Todos nós. Né? Mas eu estava falando para a nossa produtora ali, a Nayara, que está ali de trás da câmera, a gente não vai mostrar ela não. Eu estava conversando com ela lá sobre essas características de pessoas muito hiperativas, né? Essas pessoas que hoje eles chamam de TDAH, transtorno de déficit de atenção, geralmente elas têm uma labilidade de humor muito forte, né? Tem, acorda de manhã de um jeito, meio-dia está no outro. São mais impulsivos, né? São personalidades assim, ciclotímicas, de ciclo. Elas também têm uma correlação de terem uma facilidade maior de entrarem em depressão. O TDAH, ele normalmente é acompanhado de outras doenças, né? Ele vem sempre acompanhado. É muito comum comorbidade, que a gente fala, né? Um indivíduo que é hiperativo e tem, às vezes, dependência química, ou que é hiperativo e tem algum transtorno do humor, né? Porque, naturalmente, mais explosivo, mais acelerado, então, no muito pensar também pode, às vezes, cair na ansiedade, ou no muito pensar, às vezes, se frustra, se cansa e deprime. O hiperativo, normalmente, não é somente hiperativo, ele tem algo mais que o acompanha. E ele... Muitas vezes é mal compreendido também, né, pastor? Muito mal compreendido. É o sem vergonha, né? Que o vagabundo, vai ser avacalhado. muito exigido, aí acaba ou ele vira um bandido que vai detonar todo mundo, ou talvez ele se deprima, né? Ele se auto-sabota a própria vida. E muito músico também. Eu acompanho muito músicos, que os músicos eles se deprimem muito facilmente, sensibilidade, parece que tem alguns neurônios desligados aí. Na verdade, o sofrimento mental é muito comum, aliás, é raríssimo a gente ver um indivíduo somente ansioso, ou somente deprimido, ou somente impulsivo. Na verdade, a gente inclusive o indivíduo normal, também incluído entre eles, né, a gente é um pouco de cada doença, a gente tem sintomas em algumas fases da vida, mesmo que não adoeça. Né, que para adoecer, o que a gente costuma considerar? Tem que haver transtorno. Quase toda doença mental, né, começa com T. É transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno depressivo. Né? Alguns clássicos a gente não põe o T na frente, que é a esquizofrenia, que não precisa ter transtorno para ter esquizofrenia. A doença por si só já é clássica. Doutor Tasso, explica, algumas pessoas me perguntaram isso aqui na igreja, explica a diferença de esquizofrenia e bipolaridade. São doenças até com uma genética semelhante, mas a diferença essencial do esquizofrênico para o bipolar no geral, a gravidade em que ocorre a transformação da personalidade. O indivíduo esquizofrênico, ele é invadido por uma outra... há um divisor de águas. O indivíduo começa a apresentar um surto psicótico esquizofrênico, uma alteração grave que a gente fala da consciência do eu. É o Mente Brilhante, né, daquele filme. Isso, ele assume uma outra realidade. O bipolar, ele pode vir a ter essas crises que as pessoas chamam de surto, né? Mas, no geral, o que classifica um indivíduo como bipolar é a possibilidade de oscilar entre o polo da mania, da euforia, da agitação,
que pode não ser tão intensa a ponto do indivíduo delirar e parecer esquizofrênico, com a depressão. Né? E, no geral, com predomínio de depressão. Ele está lá no alto ou lá embaixo. Ou ele está lá embaixo. E não é no mesmo dia, não é uma alteração, assim, não são emoções somente, são momentos. Um indivíduo que claramente está deprimido gravemente e, às vezes, espontaneamente, de maneira endógena, como alguns falam, né? Melancólico e, de repente, eufórico. Talvez independente do ambiente. O esquizofrênico não. É o que o pessoal chama de louco, né? O leigo chama de louco, porque ele se incide sobre ele uma doença que normalmente não sai. Né? Só sairia se for da vontade de Deus. A princípio não tem cura. Tratamento tem para os dois. Ele cria uma fantasia, a mente dele é fantasiosa. Isso. Né? Isso. Quando ele tem capacidade, vamos dizer assim, quando ele tem conteúdo para delirar, ele delira. Porque às vezes a doença pega um indivíduo muito jovem, né? O que a gente classifica como hebefrênico às vezes. Ele se desorganiza muito. É um indivíduo que a mente fica realmente fragmentada. Ele, não, às vezes, para de reconhecer as pessoas, o raciocínio fica frouxo, desorganizado, às vezes perde até a capacidade de elaborar um raciocínio. Né? Um indivíduo já com personagem mais construída, tem conteúdo talvez para delirar. Na Mente Brilhante, né, que é a história daquele doutor que ganhou o prêmio Nobel, que é interpretado pelo, esqueci o ator agora, Russell Crowe. Russell Crowe. Aquele doutor, ele tinha 3 pessoas que faziam parte de uma fantasia, né? E ele acostumou com ela. Era um detetive, era um cara, era uma criança e era um colega dele de escola. Então ele já perguntava para a pessoa, você está vendo 3 pessoas ali conversando comigo? A pessoa falava assim, não. Então ele mesmo, quer dizer, ele cria uma fantasia, né? Normalmente, ele assume uma fantasia. Assume, ele vive aquilo como se tivesse, como se fosse real dele. Não é como se fosse real, é com a convicção que nenhum de nós, neurótico, vai ter. Né? Não é muito comum alucinar tão bonitinho, vamos dizer assim, com pessoinhas ao nosso redor. Normalmente as alucinações são perigosas, são depreciativas, são xingamentos, são ordens. Né? Às vezes, quando são pessoas, são vultos, normalmente assombrando, apavorando o indivíduo. Mas é possível ter alucinações daquele jeito. E tem casos na esquizofrenia, ele pode ser deprimido também, o esquizofrênico? Pode. O esquizofrênico, inclusive, existe no manual diagnóstico. Não basta ser esquizofrênico, tinha que ser deprimido. Tem, inclusive, uma doença que chama depressão pós-esquizofrênica. No indivíduo, às vezes a gente trata o indivíduo, ele para de delirar e alucinar, que é o que a gente chama de sintoma positivo, que é o que chama a atenção, e como se a gente esvaziasse o indivíduo, a gente tirasse a capacidade dele toda. Né? Ele enxerga uma realidade diferente e deprime. Mas alguns esquizofrênicos deprimem por questões de sociedade também, né? Ele não consegue se interagir muito bem, mas no geral é uma doença muito mais grave do que uma depressão na esquizofrenia. É uma doença que por si só traz sofrimento para o indivíduo de verdade. E tem medicações hoje para os esquizofrênicos mais... Sim, o esquizofrênico é tratado, a maior parte deles... E pode levar uma vida normal? Pode levar uma vida normal, boa parte às vezes não consegue, porque junto com isso que a gente chama de positivo, que é a alucinação com delírio, é muito comum vir um comportamento autista, vamos dizer assim. É um indivíduo que às vezes perde o interesse pelas coisas, ele parece um deprimido, sem tristeza, ele fica apático, indiferente. Talvez isso dificulte mais um esquizofrênico a trabalhar do que o fato de criar coisas, vamos dizer assim. Ele fica apático também. Às vezes ficam. A gente está terminando aqui, é uma pena, né? Mas a gente vai continuar. Na semana que vem, o Dr. Tasso vai estar aqui. Nós vamos falar sobre perfeccionismo, vamos falar sobre um pouco mais de bipolaridade, vamos falar sobre depressão no meio evangélico. E eu quero lembrar, depois eu lembro. Mas vamos lá, a gente está finalizando aqui o Ciência e Fé, muito importante. Semana que vem o Dr. Tasso vai continuar. Você programe-se para entender mais sobre este assunto, para que você acabe com os preconceitos. É importante, né, doutor Tasso? Eliminar os preconceitos dentro de casa, porque o deprimido ele já se sente culpado, né? Então ele... Preconceito em nenhuma esfera é benigno, em nenhuma esfera. É isso aí. Eu gostaria de orar com você que está nos ouvindo agora, você que está deprimido, convidar mais uma vez para estar na Batista Getsemane, no culto das 17h30 aqui na sede, com o pastor Jorge Linhares. Ele está falando muito sobre esse tema. E a gente gostaria de dizer também que Deus, você com Deus, você é maioria. Então Deus pode
tirar dessa tristeza, dessa angústia sua, usando a medicação, mas também através da fé, né, doutor? Você é cristão também. Claro. A pessoa que tem mais fé tem mais possibilidade de melhorar. Né? Claro. A fé até contradiz, de alguma forma, a desesperança, né, que o indivíduo deprimido tem. Mas com a fé a gente rompe. Com a fé a gente rompe. Olha, você que está deprimido, tem uma luz lá no fim do túnel. Tem na medicina e tem muito mais com Deus. Né? Deprimido pode voltar a sonhar. A maioria volta a sonhar. Volta a sonhar. Tá vendo? Você não está sozinho, não. Nós estamos aqui na Igreja Batista de Getsemane. O doutor Tássio participa dos nossos cultos aqui. Ele é um médico, ele é um psiquiatra. E ele também crê que com Deus também você pode passar por isso, meu amigo. Eu te falo de experiência própria. Talvez no meu programa eu devo falar um pouco sobre a minha depressão. Eu era pastor e tive uma depressão. E conseguimos sair tomei medicações e tal, mas sempre crendo na palavra de Deus. Sempre que a palavra está lá na frente e que Deus tinha sonhos para mim. E continuo sonhando ainda. Vamos para frente aí. Ciência e Fé termina aqui. A gente vai estar continuando com o pastor, já estou te colocando pastor, né? Com o doutor Tássio no próximo programa. Então você não pode perder, tá bom? Deus te abençoe. TV Jet, o canal da palavra. Estamos aqui, eu sou o pastor Silvério Pérez, faço parte da equipe do pastor Jorge Linhares. Deus abençoe a sua casa. Paz.